igreja grande, né? Não temos uma membresia enorme, não temos uma entrada de recurso avassalador, mas nós temos um Deus que é dono do ouro e da prata. Amém, igreja? Deus foi movendo um, movendo o outro, e mandando pessoas, fazendo contato, e graças a Deus, que o que nós fazemos antes de 15 em 15, passamos a fazer semanalmente para a glória de Deus. E só vamos parar a hora que Deus mandar parar, ou nos indicar para parar. Amém? Vamos orar com as ofertas. Antes, deixa eu falar uma coisa bem interessante. Como é que Deus é bom, né? A gente estava com o culto na terça-feira bem ajeitado, que é o culto refúgio, que as irmãs estão dirigindo, tudo esses comandos todos aqui. Domingo nós temos duas reuniões, domingo pela manhã e à noite. Domingo de manhã é escola dominical, mas quando começou a pandemia, quando acabou não, quando arrefeceu, diminuiu um pouco, a igreja foi liberada a funcionar, nós começamos a fazer culto pela manhã no domingo, e eu gostei muito do culto de manhã. Então assim, não senti no coração de voltar para aquela EBD tradicional no domingo de manhã que a gente fazia e tal. Nesse momento não. Então ficamos com um culto muito bom pela manhã, qual eu estou ministrando sobre a armadura do Espírito aí, nós estamos quase finalizando, e à noite o nosso culto normal. E eu pensei, e a quinta-feira? E aí nós sentimos no coração que quinta-feira temos o estudo da palavra de Deus aqui. E Deus nos presenteou, irmãos, porque na quinta-feira passada estivemos com o pastor Elésio aqui. Quantos estavam aqui quinta-feira passada, amém? Foi bênção, amém? E aí Deus nos deu um outro presente nessa noite, o pastor Douglas aqui também está na igreja, amém, pessoal? Então é coisa linda que Deus tem feito, confirmando tudo aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Vamos orar para ela. Eu não tenho envelope, só pede não. Eu não tenho envelope em nome de Jesus, tá? Quero orar por você. Você pode ter tido um dia cansativo, um trabalho, fica aí sentado. Depois o pastor vai ter liberdade para falar contigo, conforme o Espírito Santo direcionar. Mas, nesse momento você pode estar sentado. Pai, obrigado pela oferta ao salvo da tua casa. Obrigado pela vida do dizimista. Obrigado pela fidelidade dessa igreja. Senhor, sem essa fidelidade do povo, esse comprometimento, Senhor, essa parceria, seria impossível que o trabalho tivesse chegado até aqui, Senhor, com êxito. Graças a Deus que nós conseguimos. Pai, obrigado. Continua abençoando o teu povo, multiplicando, abrindo portas, é o que eu peço, agradeço, em nome de Jesus. E aquele que concorda diz amém. As obreiras vão até o teu lugar buscar o envelope. Eu quero convidar o pastor Douglas do Carmo aqui à tribuna, em nome de Jesus, para estar compartilhando nessa noite a porção da palavra. Fica à vontade, meu amigo. A tua igreja, como você mesmo diz, amém? Teu povo, como você mesmo diz, tem a liberdade de Deus nessa noite para ministrar a igreja. Amém? Esteja glória e verdade, em nome de Jesus. Amém. Já que o meu povo é a minha igreja, eu vou fazer hoje uma pregação diferente. Posso pegar o ponto que eu deixava ali? Pode, com certeza. Fazer aqui. Queridos, a paz do Senhor. Amém. Você está feliz com Jesus? Pode dizer amém? Amém. Agora você não vai fazer. Amém, pessoal? Amém. Ok. Acho que ele vai baixar agora. Sim. Vai. Quer baixar? Acho que eu baixo aqui, né? Quem pode me ajudar aqui? Alguém bom aqui que sabe? Eu acho que agora vai, assim, vai. Assim tá ótimo. Se não for, eu te embaixo. Maravilha. Se você tiver para queixar, bom, vamos lá, queridos irmãos, a paz do Senhor, amém? Vamos ficar em pé para a gente poder ler a palavra de Deus. Livro de Jó, capítulo de número 1. Livro de Jó. Enquanto você abre a palavra de Deus, me permita dizer o quanto eu me sinto mais uma vez, obrigado, irmã,
feliz por poder retornar a essa casa de oração, a esse lar espiritual que tem acolhido a mim e a minha família já não é de agora, já há alguns anos. Eu louvo a Deus por poder estar com vocês nessa quinta-feira tão especial de estudo da Palavra de Deus. Louvar a Deus pela vida do pastor dessa igreja, meu amigo, um conselheiro, um companheiro, um brigão, pastor Wesley. A gente está sempre aí conversando, dialogando, discutindo, e a amizade saudável é essa. Sim, é verdade. A amizade saudável é aquela que quando você erra te puxa a orelha, quando você acerta te apoia, sobretudo aquela que te ama, independente Isso é verdade. do estado em que você se encontra, mal ou bem. Isso é que é amizade verdadeira. E eu digo isso de púlpito, que eu tenho com o pastor Wesley como um amigo verdadeiro, como um conselheiro, e por isso nessa noite te honro publicamente. Deus abençoe o senhor, sua casa, sua família, pastor Rosane, amigos, irmãos em Cristo Jesus, que também abençoam a minha vida naqueles encontros que a gente consegue pelo menos ter uma vez ao ano. Deus abençoe, que bom que você está aqui nessa quinta-feira para aprender a palavra de Deus. E também registrar aqui a presença de um amigo querido, Henrique Soares. Deus te abençoe, meu amigo Henrique. É um prazer também estar na casa de Deus hoje, na sua companhia. Deus te abençoe, continue orando pela sua vida, todo o seu coração. Amém? Jó capítulo de número 1, versículo de número 20. Se você achou, diga: eu achei. Eu achei. Jó 1:20 diz assim: então Jó se levantou, rasgou o seu manto e raspou a sua cabeça, e se lançou em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Verso 22. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Agora a gente vai ler antes de se assentar. Jó capítulo 2 e o versículo de número 10. Jó 2:10. Tá? Diz assim a palavra de Deus: mas ele disse: como falas qualquer doida, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Uma pergunta. Em tudo isso Jó não pecou com os seus lábios. E por fim, capítulo 3, verso 1. Capítulo 3, verso 1 é o último versículo. Depois disso Jó abriu a boca e amaldiçoou o seu dia. Você pode dizer amém? Amém. Vamos ao assento, por gentileza. Essa voz assim maior e menor é por causa de mim ou é por causa do som? Pode mim, né? Depois a gente está mais próximo aqui. Muito bem, muito bem. É assim que eu quero falar. Vamos lá. Meus irmãos, eu particularmente tenho uma devoção muito preciosa nesse livro de Jó, porque é um livro que trata de um tema que, para a nossa categoria, a categoria da teologia, é uma forma de nos colocar humildes. É isso que você está ouvindo. O livro de Jó, para a categoria da teologia, é muito importante porque de alguma maneira tenta nos fazer humildes. Essa disciplina é uma disciplina que normalmente forma grandes pensadores, mas também grandes arrogantes. Isso é uma verdade. Forma arrogantes, por quê? Porque geralmente se pensa que os teólogos são os principais ou os grandes conhecedores de Deus. E a bem da verdade é que nós conhecemos Deus parcialmente. Ninguém consegue conhecer a Deus totalmente. Aliás, Paulo já disse isso em 1 Coríntios 13:9. Em parte conhecemos e em parte profetizamos. Porém, quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. O livro de Jó discute a problemática muito nossa. O sofrimento do justo, o sofrimento de pessoas boas, o sofrimento de pessoas que não plantaram ou plantaram diferente da colheita que tem experimentado, e pessoas que não plantaram nada para colher benefícios que poderiam fazer algum tipo de pergunta: o que eu plantei para poder colher isso? O livro de Jó já começa tocando num tema que eu gostaria muito que você fosse para sua casa pensando nele: o valor da lei da semeadura, que eu, diga-se de passagem, acredito verdadeiramente que a lei da semeadura ela é real, mas ela não é absoluta. O livro de Jó vai tentar mostrar para nós que não é absoluta. E por que essa lei é real, mas não é absoluta? Porque nós estamos diante de um caso do homem mais justo do Oriente, que está colhendo tudo aquilo que não plantou. Muito pelo contrário.
Jó plantou para ter uma vida e uma velhice sossegada, para ter filhos adultos, saudáveis, prósperos, ricos, tudo que essa vida de alguma maneira pode oferecer. Ele trabalhou para que tivesse isso, mas as circunstâncias da vida solaparam sua vida, sua história, e aí a gente vai ver que isso é um problema entre aspas, né? Eu digo, entre Deus e o diabo, e Jó não sabe sequer do que está acontecendo. Tudo acontece na terra, e Jó não sabe o que está acontecendo no céu, que é uma Deus provando para o diabo, que ele não precisava provar para si mesmo, que Jó era um homem justo, que Jó era um homem honesto, que Jó era um homem íntegro, e que se desvia do mal, como você já conhece a história, inclusive. Então a gente precisa pensar na lei da semeadura, porque pode ser a resposta de Deus para você nessa noite. Talvez você esteja aqui nesse momento falando: puxa vida, pastor Douglas, eu já estou na igreja há bastante tempo, eu estou na casa de Deus há bastante tempo, e se de repente, com todo respeito aqui, né, a gente às vezes, num momento de dificuldade, a gente até apela para a instância neopentecostal. Eu sou dizimista, Senhor, eu sou dizimista, eu não aceito aquela coisa toda. E eu posso dizer para você, assim, nessa noite, que Deus não se preocupa com isso não, tá? Deus não se preocupa com isso não. Deus, inclusive, respeita a sua dor, respeita o seu sofrimento, o seu luto e a forma, muitas vezes, como você se expressa diante dele, até com palavras de xingamento. Entenda que xingamentos no bom sentido, se é que pode dizer dessa maneira. Então, pode ser que nessa noite aqui Deus traga uma resposta para você, porque você pode estar vivendo algo que você não semeou para colher, algo que você jamais pensou que colheria e você está colhendo. E geralmente Deus leva a culpa. Aliás, Deus já vem levando a culpa de tudo de ruim que acontece nesse planeta. Deus vem levando a culpa, mas todo mundo sabe que Deus é o criador desse planeta e tentam expulsá-lo. Então Deus sempre leva a culpa de tudo e nunca é convidado por absolutamente nada. Então, ou para falar para pessoas também, para quem está nos acompanhando pela transmissão, que você pode se sentir um pecador e falar assim: pastor Douglas, eu sou um pecador, eu não mereço absolutamente nada daquilo que Deus tem feito, e Deus tem feito coisa boa para mim. Eu já fui de uma igreja, só fui de uma igreja, né, mas passei por congregações, então eu vou deixar bem subjetivo para que não pensem a congregação que estou me referindo. Mas tinha um pecador mesmo na igreja, tinha um pecador aí, todo mundo sabia que o sujeito era pecador. E toda semana, pastor, ele dava testemunho. Pastor, quero dar um testemunho. Aí ela dá um testemunho: irmãos, eu consegui minha casa própria. Aí passa um tempo, quero dar outro testemunho. Deus me abençoe, eu recebi um salário, fui conversar com o patrão, pedi um aumento de 10%, ele me deu 40%. Estou falando aqui generalizadamente. Pastor, quero dar um outro testemunho. Eu acabei de comprar um carro. Pastor, eu quero dar outro testemunho. Minha esposa engravidou, não podia, qualquer coisa toda. E aí a pergunta que a gente faz é o seguinte: meu Pai amado, eu sou justo, sou dizimista, sou fiel ao Senhor, e estou vivendo uma provação, enfermidade, problema na família, problema financeiro, carro que quebra, e um monte de coisa. E um pecador dando testemunho de que as coisas estão acontecendo evidentemente muito bem. Só mais uma para a gente entrar no livro de Jó. Quantas e quantas vezes você vê no trânsito, quem dirige ou quem está atento ao trânsito, sabe, passa um carro importado e está lá em homenagem ao Exu, ao Tranca-Rua, ao Zé Pilintra, e o carro do crente, do quarto homem na fornalha, no reboque. Meu Deus do céu! No reboque, o carro do crente em cima do reboque, e o carro do homem lá que homenageou, enfim, entregou para o Tranca-Rua, carro bom, carro importado, e a gente na prova. Quem nunca fez essa leitura comparativa da vida? Eu desafio quem nunca fez. Eu já fiz e faço várias vezes. E quando às vezes, quando há urgência de querer alguma coisa, eu apelo até para a instância neopentecostal. Estou falando das câmeras, que aqui é claro, é transparente. Meu Deus, o Senhor dizimista. Está lá, está na tua palavra. O Senhor prometeu bênção, o Senhor prometeu retribuição, o Senhor prometeu que abriria a porta. Pois é, se você acha que esse caso já afetou a sua vida, muito bem, o livro de Jó é especial para nós. O livro de Jó é especial para nós, porque nós temos a história desse homem que plantou tudo de bom, e da noite para o dia, perde seus filhos, perde seus camelos, perde seus bois, perde suas ovelhas. Casamento se torna instável, porque a mulher dele simplesmente diz uma frase que nós não gostaríamos de ouvir: amaldiçoa esse teu Deus, e morre.
E Jó vai reagir 2 vezes. Quantas vezes, pessoal? Eu sei que você está de máscara. Quantas vezes? 2 vezes. Ele vai reagir 2 vezes. E essas 2 vezes que ele vai reagir, a primeira reação e a segunda reação, é uma reação que para mim, me humilha. Me humilha. Porque num belo dia, belo aqui, modo de dizer, porque não foi belo coisa em cima nenhuma, os empregados chegam e dizem para ele: olha, uma ventania deu sobre um edifício, seus filhos estavam comendo, seus filhos estavam celebrando o banquete, o vento deu sobre o edifício ruiu, foi totalmente destruído, os escombros caíram sobre seus filhos, e seus 10 filhos foram mortos. Veio outro e disse o seguinte: olha, caiu fogo de Deus. Olha a expressão bíblica: caiu fogo de Deus. Rapaz, consumiu todas as suas ovelhas, os camelos foram roubados, foram destruídos, foram mortos, acabou tudo. Diante de uma notícia trágica como essa, que eu não sei como eu, Douglas do Carmo, reagiria, mas certamente ficaria muito aborrecido com Deus, ele vai ter a primeira reação, que, diga-se de passagem, é uma reação, entre aspas, invejável. Ele simplesmente, o texto que a gente leu, Jó se levantou, rasgou seu manto, raspou sua cabeça, se lança sobre a terra, e ao invés de dizer: Deus, por quê? Ele vai dizer: e o adorou. Aleluia! Ele o adora. E diante disso ele tem uma expressão que é uma expressão clássica quando se pensa em Jó: nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Você pode dizer amém? E para reforçar, mostrando que isso foi um gesto consciente, aparentemente, o texto diz: em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. O diabo, não satisfeito, o diabo pensou assim: não é possível, um bate como esse, ele reage positivamente, eu vou aprontar pela segunda vez. Ele comparece diante de Deus e fala para Deus. Deus parece já o desafiar, e aí, observaste lá o meu servo Jó, homem reto, temente a Deus, que desvia-se do mal? Olha, ele não puniu não, hein? No primeiro bate que você deu, ele não puniu não, se prostrou, se curvou diante de mim e o adorou, e ainda deu uma expressão que se tornou uma expressão clássica de Jó: o Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ok, o diabo então apronta pela segunda vez. Tudo bem, mas se o Senhor agora tocar na vida dele, se o Senhor agora permitir que se toque na vida dele, eu quero ver. Deus então permite, vai e toca no corpo dele, na carne dele, mas não toca na vida dele, não toca na alma dele. E é exatamente nesse momento que nós entramos na segunda reação de Jó, que é a que nos interessa agora. Jó então é acometido de uma enfermidade, e a partir do momento que está enfermo, se coça com cacos de telha ou de barro, como queira. A mulher dele, a coisa agora aperta, porque agora é a mulher, você que dorme com ele, a mulher dele, mãe dos filhos. Agora a instância de problemas começa a apertar para Jó, que são pessoas que convivem com ele. A mulher então diz uma frase que também é muito conhecida: amaldiçoa esse teu Deus e morre. E agora a segunda reação de Jó vai ser uma reação também que vai chocar a qualquer ser humano feito de carne e osso. Qualquer ser humano feito de carne e osso como você e eu, talvez não reagiríamos como Jó reagiu. E a segunda reação, ele diz: tu falas como uma doida. Receberíamos o bem do Senhor e também não receberíamos o mal. Em tudo isso Jó não pecou. Então Jó recebe pelo menos notícias trágicas em 2 tempos. Em 2 tempos. Ele reage bem quando sabe da tragédia dos seus filhos, dos seus bens e tudo mais. Depois, quando ele é afetado e a sua esposa o repreende dizendo: acabou, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Perdeu a religião, perdeu a família, perdeu o respeito social, perdeu todos os seus bens e agora está próximo de perder a mulher, perder a esposa. E a segunda reação dele: olha, receberíamos o bem do Senhor e não receberíamos o mal. Aí mais uma vez o autor do livro diz: em tudo isso Jó não pecou. Então, quando a gente olha a primeira e a segunda reação, a gente realmente precisa fazer a pergunta: é possível, e não só essa pergunta, será que Deus tem interesse que a gente reaja como Jó reagiu? Não responda, por favor. Será que hoje, século 21, quinta-feira, dia 29 de outubro de 2020,
Será que Deus quer que a gente reaja da mesma maneira como Jó reagiu no primeiro tempo e no segundo tempo, frente às adversidades, frente às tragédias, frente às calamidades que solapam a nossa vida, só pelo fato da gente existir? Só pelo fato da gente existir já é uma calamidade viver. Viver está difícil. Viver se tornou completamente difícil. São notícias, a vida, problemas, dificuldades, que parece que o nosso desejo pelo céu se torna cada vez mais real. Será que realmente Deus quer que você reaja da mesma maneira como Jó reagiu? Vamos tentar responder isso à luz da palavra de Deus. Como a gente vai tentar responder isso? A partir da terceira reação. Repita após mim, a terceira reação. A terceira reação. A terceira reação está no capítulo 3. Depois disso, Jó abriu a boca. Abriu a boca, acabou. Quando Jó abre a boca, ele já abre a boca para dizer o seguinte: maldito o dia que eu nasci. Meu Deus. Ele já abre a boca para dizer: por que a minha mãe não me abortou? Por que eu fui um feto que vinguei? Por que eu não fui tirado? É o mesmo Jó. É o mesmo que numa noite anterior ou duas, a Bíblia não fala, adorou e impressiona a Deus e o diabo. A Deus, força de expressão, porque Deus não pode ser impressionado por nada. Alguém que expressa uma adoração tão consciente, aparentemente, que a gente se pergunta: esse cara não é ser humano, não é possível. Perdeu 10 filhos, perdeu todos os bens dele, perdeu todo o respeito social, e ele reage dessa maneira. Uau, uau! Alguém que realmente tenha a nos ensinar sobre espiritualidade. Engano seu e meu. Engano seu e meu. Jó, de alguma maneira, tenta mostrar, não sei explicar porquê, uma espiritualidade que não é real. Ou uma espiritualidade potente, porém pouco duradoura. É como se tivesse com um colete à prova de bala, e bala em cima dele, munição em cima dele. Uau, glória a Deus, só vitória. Não, pastor, que isso? Aconteceu isso, mas estou forte, estou firme em Deus, estou orando, estou buscando. Não, como se nada estivesse acontecendo. E aí, quando a gente lê aparentemente esses dois textos, a gente pensa, está vendo? Com todo respeito aqui, falando diante das câmeras, as músicas que enaltecem Jó, as músicas que colocam Jó como um homem perfeito, como um homem que não pecou, como um homem que não blasfemou. Gente, nós precisamos ler o capítulo 3. Capítulo 3 é o mesmo Jó, o mesmo que disse: no sair do ventre e nu eu vou voltar para essa terra, não levo nada. Aquele que disse para a mulher: tu fala como uma louca, receberíamos o bem, agora nós não vamos receber o mal. É o mesmo que no dia seguinte diz o seguinte: por que eu não morri? Meu Deus. Irmãos, escute isso aqui, por favor, dobre a sua atenção. A pior coisa que tem, eu não posso dizer isso, é uma informação terceirizada. A pior coisa que tem é você ser um sobrevivente. E eu falei para você que a informação é terceirizada, porque eu li um livro de um teólogo alemão chamado Jürgen Moltmann. Se falar de novo, não vou saber. Jürgen Moltmann. E ele foi um soldado do campo de concentração da Alemanha nazista. Escravo não, preso, prisioneiro. E eu lendo o livro dele, O Espírito da Vida, foi lá que ele se converte no campo de concentração. Ele dá um relatório, né, no seu livro, que um belo dia, belo também, tendo aqui a força de expressão, cai uma dinamite no campo em que ele estava alojado, e um amigo dele que estava fazendo um serviço, que não me lembro agora de cabeça qual era, foi simplesmente explodido na frente dele. E, à medida que o seu companheiro foi explodido, aquilo respinga nele. Ele é lançado longe. Ele não era crente no seu depoimento. E ele faz a seguinte pergunta daquele dia em diante: Deus, por que eu não morri? Meu Deus. Então ele conclui: é muito mais difícil
ser um sobrevivente do que ser alguém que existe necessariamente. Ser um sobrevivente te leva a fazer algumas perguntas. Por que ele morreu e eu não? Por que eu estou nessa terra? Por que eu não fui junto? É esse o questionamento de Jó. Perdi os filhos, perdendo meu casamento, perdi meu prestígio social, perdi meus bens, perdi tudo. Por que eu não fui? Por que eu não fui? É muito ruim ser um sobrevivente, porque um foi, outro foi. Eu não sei se aconteceu isso contigo. Mas a minha família, a família do meu pai especificamente, toda ela cristã, voltando de uma vigília na cidade do Cabo Frio, 9 pessoas, 2 carros, um caminhoneiro bêbado cruzou a faixa contrária, bateu nos 2 carros. De 9 pessoas, 7 pessoas morreram. Acho que isso foi 97, 92, não sei de cabeça. Meu pai, que não é crente, depois que bebe, me faz a pergunta: Douglas, você é da igreja? Sim. Você é da teologia? Sim. Me explica. Eles estavam voltando da igreja. Meu Deus. Todo mundo voltando da vigília. 9 pessoas. O caminhoneiro cruza, bate nos 2 carros. 7 pessoas morreram. E agora o pior vem agora. Todos os que morreram foram crianças e adolescentes. Os pais sobreviveram. Meu Deus. Os pais não conseguiram levar o casamento adiante porque queriam explicações sobre por que meu filho foi. Eu queria ir primeiro, queria que meus filhos vivessem. Meu Deus. E eu morresse no lugar dos meus filhos. Meu pai toda vez me fala isso. E eu não tenho resposta. Mas eu sei que é muito mais difícil ser um sobrevivente. Porque aquilo fica martelando na sua cabeça. Por que eu não fui? Por que não foi comigo? Jó passa a fazer esse questionamento a partir dessa premissa. E eu vou tentar responder à luz do que o Grimold não respondeu. Quando você se torna um sobrevivente, você passa a encarar a vida não mais como uma dádiva, mas como uma incumbência. Vou repetir isso aqui. Boltzmann diz que quando você é um sobrevivente, você passa a encarar a sua vida não mais como uma dádiva, mas como uma incumbência. Você não morreu, porque tem um propósito de Deus sobre a tua vida. Aleluia! Outro morreu, o de trás morreu, o da frente, o outro que foi assaltado, o outro, não sei. Eu só sei de uma coisa: se você está aqui bonitinho, prestando culto a Deus e olhando para mim, ministrando essa mensagem, eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Se você é um sobrevivente, não olhe mais a sua vida como uma dádiva, olhe a sua vida como uma incumbência. Deus te deixou vivo para um propósito. Você crê nisso? Deus deixou você vivo por um propósito. Ele então começa a se perguntar: por que eu não fui abortado? Por que minha mãe não me tirou? Ou por que eu não morri logo depois de ter nascido? E enquanto isso, Deus está ouvindo tudo e não fala nada. Deus está ouvindo tudo e absolutamente não fala nada. Deus permite que alguém enlutado, envenenado por toda a circunstância, de alguma maneira até blasfeme. Não estou dizendo que Deus tolera blasfêmia, isso é coisa de Deus. Mas um coração envenenado pela circunstância, a gente sabe que muitas vezes falamos bobagens e coisas da boca para fora. Falamos para a esposa, sim ou não? Quero ver o varão dizer sim agora. Eu digo sim, já falei. Falamos para filhos, já falei. E aí só com Deus que a gente não fala. Só com Deus que a gente não fala. Não, com Deus a gente tem aquele respeito. Não, Deus quer que você seja você. Deus quer que você seja sincero com Deus. É isso que Deus quer que você seja. Aleluia! Então Jó nos ensina um princípio muito interessante. Não vale a pena sustentar uma pseudo-espiritualidade. Não vale a pena. Não vale a pena você. Alguém se aproxima diante de você, um amigo, uma amiga, um pastor, um obreiro, alguém que quer te ajudar. Está tudo bem? Pastorzão, só vitória. Não, meu irmão, abre a sua boca, fala que a coisa não está boa. Pastorzão, estou enfrentando um problema, mas Deus vai me dar graça, Deus vai vencer. O problema é de que natureza? Fala! Aleluia! Joga isso para fora, coloca isso para fora. Coloca isso para fora. É porque nós muitas
muitas vezes temos uma péssima mania de fazer ou de tornar conhecido só aquilo que a gente quer que as pessoas conheçam. A gente precisa ser mais honesto conosco mesmo, irmão. A gente precisa ser mais honesto com Deus. Se a coisa não está boa, por que você vai fingir? Porque você sabe que nesse momento você pode contar para alguém, você pode compartilhar com alguém, é claro, com alguém de confiança, alguém que vai ser bênção de Deus para você, alguém que vai te ajudar em oração, é exatamente nesse momento que pode ver a cura de Deus ali. Agora, há algumas pessoas que estão vivendo uma erupção emocional, espiritual, intelectual e não fala nada para ninguém. Aí quando a bomba explode, desviou. É isso aí. Jó reage 2 vezes bem. Opa, eu, observando o livro de Jó, falo, uau. Alguém que consegue reagir dessa maneira é alguém verdadeiramente imitável. Aí o diabo não satisfeito, acho que não pegou ele na primeira não. O diabo trama outra, vou pegar ele na segunda. E pela segunda vez ele, reage também muito bem. No capítulo 3, não tem mais diabo tentando. Meu Deus. Diabo tenta no capítulo 1 e o diabo tenta no capítulo 2. No capítulo 3 já é a conta. Agora é a maneira como ele vai administrar a conta. O diabo saiu, acabou. Não faz mais nada. Nem aparece mais na Bíblia. Na Bíblia não, no livro de Jó. Acabou. Ele joga a granada, faz a sujeira. Agora é Jó e Deus. Agora é Jó e Deus. Ele já fez o que tinha que fazer. Então, em nome de Jesus, me permita te dar esse conselho espiritual nessa noite. Seja você diante das circunstâncias, seja você diante desses problemas, não tente de alguma maneira maquiar ou tentar de alguma maneira apresentar uma performance que não seja você. Isso seja no público, seja dentro de casa, seja na família, seja no trabalho, qualquer lugar. Qualquer lugar. Você está entendendo isso? Diga amém. Então Jó é alguém que nos ensina esse princípio, não vale a pena. No capítulo 3, o homem então entra numa crise. E agora? Porque isso, começa a fazer uma série de porquês. Bom, antes da gente voltar a essa parte, a gente precisa voltar agora à pessoa do diabo. Muito bem, o diabo pode tocar em nós? Resposta, sim. Pode. Agora, ele só pode fazer isso com uma autorização. E uma autorização de alguém que evidentemente é maior do que o diabo, é Deus. Então, Deus permitiu que o diabo de alguma maneira tentasse contra a vida de Jó. Jó é crente, Jó não está sabendo de nada disso, mas pelo fato de Jó ser crente, Jó entende que se a vida dele pertence a Deus, como sempre pertenceu, se isso está acontecendo com ele, de alguma maneira Deus é o responsável, seja direta ou indiretamente. Seja direta ou indiretamente, Deus acaba sendo o responsável. O que é que ele diz na segunda reação? Receberíamos o bem do Senhor e o mal do Senhor também. Não receberíamos? Ou seja, Jó é aquele que entende que o bem vem do Senhor e também o mal vem do Senhor. Essa é a melhor maneira de reagir contra as armadilhas do diabo. Por quê? Porque senão você pode de alguma maneira entender que ele está tendo abertura na sua vida, quando na verdade é Deus que está permitindo, por alguma razão que eu não sei explicar, é para que esses propósitos se cumpram. Às vezes Deus se vale até do diabo, se preocupa com o que eu vou dizer aqui agora, mas até o diabo é subserviente a Deus. Glória a Deus. O diabo é subserviente a Deus. O mal é subserviente a Deus. Eu não vou saber explicar tudo, confesso. Mas a grande pergunta que a gente faz é o seguinte: Douglas, se Deus pode exterminar todo o mal, exterminar o diabo, ele não poderia fazer tudo isso para que a terra e os habitantes sejam todos dele? Sim, poderia fazer. E não faz por quê? Ele vai fazer um dia. Mas eu tenho uma resposta comigo, não sei se é a melhor resposta, mas eu acredito nisso. Às vezes Deus permite o mal, para que Deus seja uma escolha consciente. Aleluia! Eu vou repetir isso aqui. Deus às vezes permite o mal, para que Deus seja uma escolha consciente. Aleluia! Vou te dizer, eu era pagão,
Até o ano de 2009, pagão. Vivendo a vida de um jovem de 22 anos no Complexo do Alemão, que subia baile no Complexo do Alemão, para cima e para baixo, final de semana em favela. Morador do Complexo do Alemão, com 21 anos, pagão. A minha vida começou, eu comecei a sentir o mal de perto, comecei a sentir o peso do pecado, comecei a sentir o peso da ausência de Deus. Deus agora se torna para mim uma alternativa. Ok? Está comigo aqui? Diga amém. Deus agora passa a ser para mim uma alternativa. E eu estou olhando, rapaz, aqui é sofrimento, aqui é vazio, aqui é dor, aqui é caminho de morte, aqui é legalidade. Deus para mim se torna uma alternativa. E como eu já conheço o outro lado, Deus para mim se torna uma alternativa consciente. Aleluia. Consciente. Eu hoje sei que Deus é o único caminho porque eu conheci o falso. Glória a Deus. Hoje eu sei que Deus é o único caminho porque eu conheci o falso caminho. Imaginemos se não tivesse pecado, se não tivesse diabo, se não tivesse nada, só Deus soberano nesse universo. Como poderíamos dizer que Deus é bom se nós não tínhamos alternativa? Deus, o Senhor é bom, você só tem isso. Deus, o Senhor é maravilhoso, você não conhece nada, você só conhece isso. Deus, o Senhor é bendito, o Senhor é lindo. Eu sei, mas você não conhece nada. Agora ele deixa o mal ali e nos dá o livre-arbítrio, pelo menos eu acredito no livre-arbítrio. Ele deixa ali para quê? Para que Deus seja uma escolha consciente. E eu espero, irmão, que se você vem do paganismo como eu, e você hoje está aí bonitinho na presença de Deus, eu quero que Deus seja uma escolha muito consciente sua, tá? Aleluia. Valorize isso, valorize essa paz, valorize essa graça, valorize os seus dias, porque é Deus que está te proporcionando tudo isso. Você estava lá perdidão, estava perdido, estava largado, abandonado, distante, mas Deus, através da sua graça, se manifesta na pessoa de Cristo Jesus, nos atraindo na sua presença, mas sempre deixando na sua consciência. Você sabe de onde você vem. Aleluia. Você sabe de onde você vem. Então valorize esse momento como esse. Vou dizer isso, você vai entender já já. Se pra gente que é crente, que acredita que depois da morte vamos entrar na dimensão eterna, pra gente que tem o Espírito Santo, tem a paz, tem a alegria, tem a comunhão com o Espírito, está difícil enfrentar essa pandemia, imagina que não tem essa confiança de nada. É verdade. Imagina como está sendo o sono desse povo. Imagina como está sendo o sono dessa galera. A gente tem o Espírito Santo, a gente sabe que se morrer agora a gente amanhece no céu, Aleluia. na condição eterna. Imagina quem não tem esperança. A gente sabe, com dinheiro, pouco dinheiro, irmão, quanta dificuldade financeira a gente passa. A gente sabe, irmão, mesmo dormindo numa confusão mental terrível, a gente sabe, irmão, que Deus sempre nos socorre. Amém, irmão? A gente sabe. Então você imagina quem está sem Deus, como está enfrentando esses dias. É por isso que a gente precisa valorizar. Então eu digo isso para você. Algumas coisas acontecem que são dedo do diabo mesmo, irmão. É o dedo do cão mesmo. E às vezes ele tem inclusive legalidade para tocar em patrimônio, como tocou no patrimônio de Jó. Já viu, irmão? As irmãs aqui, pelo amor de Deus, vão saber isso até melhor do que nós homens. Homens passam isso também. Há uma temporada aqui dentro da nossa casa quebra tudo. Já reparou? Quebra ferro, geladeira, máquina de lavar, pifa isso, pifa aquilo. Aí o crente já vai assim: ah, diabo, seu miserável, que está me dando um prejuízo, seu cão maldito. Do nada, irmão, pifou. Aí não, tudo bem. Outra coisa, meu Deus,
Mas há um momento na nossa vida que você fala assim, meu pai, não é possível que não é o cão tentando de alguma maneira tirar meu sossego, tirar minha paz. Agora, por detrás de tudo isso, há um Deus que permite, um Deus que está te forjando em momentos como esse. Aleluia. Porque Ele está acima do mal. Porque Deus está acima do diabo. E não é só sobre questão de patrimônio. Às vezes, é um próprio comportamento humano. Eu estava doido para falar isso. Doido para falar isso. Geralmente a gente fala assim, pastor Bruno, tem dia que o meu filho acorda que parece que tem um negócio dele. Tem dia que o obreiro da igreja, meu pai amado, parece que o obreiro vem carregado. Parece isso. A gente nunca guarda mal. Você nunca acordou e se olhou e falou assim, rapaz, eu acho que eu estou dando lugar para o diabo. Deu para perceber que a gente tem essa percepção sobre a esposa, sobre o filho, sobre o professor, sobre o patrão, sobre o chefe, mas nunca sobre a gente. Ele usa todo mundo, a nós não. Eu não estou falando de usar, estou falando de possuir. Não é isso, estou falando de possessão. Estou falando de influência. Estou falando de possessão. Ele pegou o Pedrão. Jesus vai confessar o plano que vai redimir toda a humanidade. Pedrão vai olhar aqui e falar, Senhor, tenha misericórdia de ti mesmo. Quer saber? Eu não vou deixar o Senhor fazer isso não. Mas eu não deixo para trás de mim, Satanás. Porque você não conhece os planos de Deus. Quais são os planos dos homens? Opa, dos homens. O principal apóstolo ele pegou o Pedrão e pegou Judas. Só que com Judas ele prosperou, com Pedrão não prosperou. E ao final do ministério de Jesus, Jesus vai dizer assim para Pedro, o diabo está te cirandando, o diabo está te cirandando, mas eu hoje roguei o Pai por ti. Meu Deus, aleluia. O Pai vai te guardar. Eu não estou querendo dizer que você é usado pelo diabo, não é isso. Agora, se você não se cuidar, o dia que um acorda mal, um está mal-humorado e tudo mais, a gente vai alimentando esse tipo de sentimento. Quando a gente for ver, a gente está sendo uma espécie de diabo na vida de pessoa, diabo com dedo minúsculo aqui, pelo amor de Deus. É isso, irmão. A gente tem que ser franco. Tem dia que eu não acordo bem. Minha esposa às vezes fala assim para mim, rapaz, tem dia que você está tão preocupado, se você pudesse se olhar, minha esposa fala assim, se você pudesse se olhar, você ia se ver muito pesado. Falando de cascando, tem dia que você acorda tão mal que se você pudesse se olhar, ela fala com essas palavras, se você pudesse se olhar, você ia ver que você está pesado. E aí eu falo, esposa, pois é, tanta coisa. Ela fala assim, eu entendo que realmente é muita coisa, mas também entendo que Deus tem cuidado da gente em todas essas coisas. Aleluia. Essas coisas acontecem, irmão. Então você precisa ficar atento, porque pode ser uma influência sobre o filho, pode ser uma influência no casamento, pode ser uma influência sobre a esposa, com todo respeito às esposas, uma influência sobre os esposos, estou aqui incluído também. Então o que a gente precisa entender? A gente precisa de alguma maneira fazer uma leitura sobre essas coisas. Será que é casual? Opa, será que é uma influência maligna? Será que isso é casual ou é uma influência maligna? Jó não está sabendo de nada. Jó não está sabendo de absolutamente nada. Mas ele tem uma convicção, ele tem uma fé. E essa fé está em Deus. Então o problema dele vai ser direto com Deus. Glória a Deus. O problema dele vai ser direto com Deus. E é exatamente nesse momento que Jó vai entrar num conflito teológico muito grande. Por quê? Porque ele quer reivindicar respostas. Eu vou repetir isso aqui. Jó quer reivindicar respostas. De que maneira? Quero agora que você abra a sua Bíblia, por favor. Jó 23. Jó 23. Quero agora que você abra a sua Bíblia. Jó 23.
Versículo de número 1. Se você está entendendo, você pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Respondeu, porém, Jó e disse: ainda hoje a minha queixa está em amargura, a violência da minha praga mais se agrava do que o meu gemido. Verso 3. Se eu soubesse que o poderia achar, então me chegaria ao seu tribunal. Com boa ordem exporia ante ele a minha causa, e a minha boca encheria de argumentos. Olha para mim aqui, por gentileza. O que Jó está fazendo? Jó conseguiu fazer uma leitura da vida. Meus filhos se foram, meus bens se foram, minha família está comprometida, no caso do relacionamento dele e a esposa, os amigos dele começam a se aproximar, os amigos estão, de alguma maneira, vão tentar defender a Deus. Já vou falar dos amigos já. Jó está perdendo toda a sua vida social, toda a sua vida familiar, mas ainda mantém a sua fé bolida, mas ainda mantém a sua fé. Então, de que maneira ele quer se apresentar diante de Deus? Ele fala: olha, eu quero que Deus escute a minha causa, eu quero me chegar diante de Deus e expor os meus argumentos. Por quê? Porque Jó em momento nenhum se considerou pecador, e de fato Jó não era um pecador. A gente precisa entender aqui um contexto do livro de Jó que é muito importante para nós. Os amigos de Jó, ele faz Bildad e Zofar, que vão se apresentar já e vão ficar durante 7 dias sem falar nada, só contemplando a tragédia sobre a vida de Jó. Quando eles começam a abrir a boca, eles vão de alguma maneira tentar defender a Deus. Repita para os messias: tentar defender a Deus. Quem são esses 3 amigos de Jó? São teólogos que não suporta que alguém fale mal de Deus, mesmo diante de uma circunstância calamitosa ou trágica. Os 3 amigos de Jó, ele faz Bildad e Zofar, eles se aproximam diante de Jó e vão dar um conselho para Jó: olha, Jó, só tem uma resposta para o seu problema. Bom, eles vão pensar de acordo com a teologia da semeadura. Jó, só tem uma coisa: se você está vivendo essa vida trágica agora, eu acho que você esqueceu de confessar um pecado lá no passado. Eu acho que você está pecando e não está falando para a gente. Eu acho que você está fazendo alguma coisa de errada. Por quê? Porque eu nunca vi nenhum justo passar o que você está passando. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Jó, capítulo de número 4. Por favor, pessoal, é importante a gente ler esses textos. Jó 4, versículo de número 5. 6. Porventura, não era o teu temor a Deus e a tua confiança, não era o temor de Deus, a tua confiança e a tua esperança, a sinceridade dos teus caminhos? Uma pergunta. Olha outra. Lembra-te agora, qual é o inocente que jamais pereceu, e onde foram os sinceros destruídos? Olha para mim, por favor, já estou terminando. Os 3 amigos de Jó estão chegando com esse argumento: Jó, vamos tentar responder o seu caso à luz da teologia. Não há registrado na história um Deus que permite que um fiel, que um adorador, que um servo dele viva uma coisa tão absurda que você está vivendo, sem que antes não tenha um histórico condenável. Então, das duas uma, Jó: ou você é um grande de um pecador, ou Deus não vale nada, Deus não presta. Sabe o que Jó vai responder? Que Deus não vale nada. Meu Deus. E a gente vai ler isso na Bíblia. Agora, isso aqui é uma força de expressão. Quando ele diz que Deus não vale nada, não está dizendo com essas palavras que eu estou dizendo. Jó vai começar a mostrar que quem está errado é Deus. E a gente vai ler uma expressão que é a mais chocante de todas. Agora, antes da gente ler, os amigos deles se achegam pensando dessa maneira: é esse tipo de discurso que está presente nas igrejas
hoje estão medindo a minha espiritualidade, quem eu sou, a partir do que eu tenho. Sábado passado, eu estava sentado à mesa com um rapaz e ele falou assim para mim. Eu ouvi aquilo lá, eu fiquei calado porque ele falou aquilo que ele falou me atingiu. Olha, pastor Douglas, eu vou dizer uma coisa. Para mim, o cristão não deveria pagar aluguel. Eu não falei nada para ele, mas eu estava de ouvido ele. Principalmente o pastor. Aí eu falei, a coisa que eu vai sair. Aí eu falei assim, por quê? Como é que ele vai ser testemunho de fé com os obreiros dele, com os fiéis? Meu Deus! Eu estou só ouvindo, não estou falando nada. Como é que ele vai ser testemunho de fé com os obreiros dele e para a igreja dele? Isso é coisa de igreja universal. Com todo respeito. Isso é coisa de Deus pentecostal. Que querem medir quem eu sou e a minha espiritualidade pelo que eu tenho. Carro importado, crente dizimista. Carro quebrado, não é dizimista. Que negócio é esse, irmão? Que negócio é esse? Arroz, feijão, salsicha, molho. Filé, viagem internacional, é crente. Deus está abençoando. O enfermo é maldito de Deus. Aquele que passa no concurso público é o bendito de Deus. É essa teologia que está presente aí. É esse discurso que está presente aí. E ele falou isso diante de mim. Diante de mim. Eu olhei, não falei nada. E eu vou dizer por que eu não falei nada. Primeiro por covardia. Falei, vamos arrumar um problema aqui. Então não vou falar nada. Então fui covarde. Deveria ter falado e não falei. E outra, vou replicar uma frase de um professor, César Moisés, meu professor. Douglas, não adianta dar resposta a quem não compreendeu as perguntas. Não adianta dar resposta para quem não compreendeu as questões. Não adianta. Mas aquilo ali me fez pensar: será que é assim que Jesus olha a gente? Será que é assim que Jesus julgou? Meu irmão, se você olhar a forma como Jesus julgou, é o contrário. O pobre é o rico na fé. E o rico é que precisa aprender tudo e seguir Jesus. É só ler Jesus. É só ler os evangelhos que você vai ver que a lógica de Deus é oposta. Mas a nossa sociedade capitalista que julga quem é pelo que tem, faz isso aí. Faz isso aí. E está colocando essa frase na boca de homem de Deus, que eu acredito que ele é homem de Deus. Zofá, Bildade, ele faz, são homens de Deus. É gente que vê o seguinte: das duas coisas, uma é verdade. Ou Deus está fazendo tudo isso sobre você e eu não acredito, no caso eles não acreditavam, ou você é pecador. Eles vão optar pela segunda. Jó, você é um tremendo pecador. Mas não é pecado, meu irmão. É um propósito, é uma graça. Deus está me forjando para uma outra dimensão de vida. Ou ele realmente tem essa porção para mim. E ponto final. Verdade, aleluia. Irmão, vai ter crente mais santo que você e eu, que nunca vai sair da rua 2 do complexo alemão. Nunca vai sair. Verdade. E vai ter crente pecador que vai morar lá na Barra da Tijuca. E é crente que ganha dinheiro de corrupção. E está lá, ó. Se a gente não mudar essa lógica de ler a vida, a nossa e a dos outros, a gente vai começar a pensar em teologia de mérito. E não é isso não, o cristianismo não é isso não. Estou cansado de ver, irmão, cansado de ver gente que não tem a vida que eu vivo. E eu falo assim, meu Deus do céu, queria só um pouquinho dessa porção. Mas não, para de ficar olhando a vida do outro e viva na porção que Deus tem para você e celebre essa porção que Deus te deu. Uma vez eu falei para um rapaz jovem, um moço crente de Deus, ele me deu um banho naquele dia, eu voltei para casa envergonhado. E eu falei assim, rapaz, poxa, eu queria tanto. Queria tanto que você fosse no lugar tal. Aí ele virou assim para mim e falou assim, não, Douglas, você sabia que Deus falou para a gente que o nosso ministério é só no complexo alemão? Você querendo fazer isso, você pode inclusive estar me tirando do propósito. Deus tem uma porção para cada um de nós, irmão.
Se a sua porção aumentar, glória a Deus. Se não aumentar, seja feliz com a porção que Deus tem. Aí ele falou assim: não, Douglas, não. Deus não me chamou para o Brasil, não. Deus me chamou só para cá. E, rapaz, você tem essa consciência? Eu não somente tenho, como eu quero explorar toda essa área. Aleluia! Eu falei: irmão, ora aqui por mim, que eu não preciso prometer. Coisa linda. Não é possível, irmão. A gente ainda vai ficar olhando para a vida do outro. A venda dele? Deu testemunho, comprou casa própria. E eu? 10 anos servindo a Deus. 10 anos. Uma luta, uma adversidade, pecado. Não é pecado, não. A porção que Deus tem para ele ou para ela é uma. A porção que Deus tem para você ou para ela é outra. Você é feliz com a porção que Deus te deu? Diga amém. Não quer dizer que você não possa desejar uma porção maior. Verdade. Não quer dizer. Eu continuo desejando um nível de vida maior e melhor. Eu continuo. Mas quando eu vejo aquilo que Deus já me deu, eu falo: meu irmão, o que Ele me deu, dinheiro nenhum poderia ou eu compraria. Aleluia! Os amigos dele falam assim: ó, vamos fazer um histórico. Vamos fazer um histórico. Pelo histórico, a tua situação é pecado. É pecado. Aí, João, a minha situação é o peso da mão de Deus. A mão de Deus pesa sobre mim. E aí ele então começa a falar, e eu disse para vocês que ele vai falar uma frase para mim, mais terrível de todo o livro de Jó. Jó 9, 23, abre aí. Jó 9, 23. Tá bom aí, irmão? Tá bom aí? Amém? Amém? Pastor, já me ofereço, tá? Quinta-feira eu sempre em casa, mexendo com as vezes. Opa! Tá ouvindo, né, pessoal? Jó 9, 23. Jó 9, 23. Você achou? Diga: eu achei. Eu achei. Agora escute bem, porque a minha versão é uma versão arcaica. Eu queria, se for possível, que alguém que tem uma versão moderna aí, lesse esse mais alto, tá, irmão? Time não, alto. Eu vou ler a minha versão, e é um pouco diferente. E a sua versão mais moderna, eu queria que você lesse alto, para eu ouvir daqui, e depois eu vou repetir no microfone. A minha versão diz assim: matando o açoite de repente, então ele ri da prova dos inocentes. Eu vou, antes de explicar, eu queria ouvir alguém lendo esse versículo numa outra versão. Quem levanta a mão? Ninguém. Eu vou explicar. Alguém? Gostaria de ver? Henrique Soares, por favor. Alto. Se o flagelo mata de repente, ele rirá do desespero dos inocentes. Obrigado, perfeito. Deu para entender? Essa palavra é a palavra de Jó. Quando uma tragédia acontece e morrem pessoas inocentes, Deus ri dos desesperos deles. Meu Deus! Jó está dizendo isso. Quando acontece alguma tragédia e pessoas inocentes morrem, como foi, por exemplo, a tragédia de Brumadinho, Deus foi o que mais se divertiu com aquela tragédia, segundo Jó. Não é segundo Douglas. O Jó está tão envenenado, mas tão envenenado, que ele fala o seguinte: quando uma tragédia acontece e pessoas inocentes são afetadas, Deus ri. Agora, não esqueça isso. Por que Jó fala isso? Porque Jó pensa: se eu não tenho pecado e eu estou vivendo esse tipo de vida, só pode ser a mão do Todo-Poderoso que pesa sobre mim. Enquanto isso, Deus não está falando. Pode falar o que você quiser. Sabe por quê? O que eu acho mais lindo em Deus é isso. Mais lindo em Deus é isso. Mais lindo em Deus é isso. Que o homem vai falando, está com a alma toda envenenada. Por quê? E Deus é tão bom, Deus é tão gracioso, aleluia. Deus é tão misericordioso que Ele pode dizer: ah, miserável, eu vou mandar um raio agora para te acabar. Vai acabar contigo, eu vou acabar contigo agora. Toda a minha história que eu planejei para você, eu vou acabar agora que você é um blasfemo. E Deus só vai deixando. E assim Ele vai falando, até que Deus apresenta-se para ele. Agora, paz dos senhores, vamos ver. Jó, capítulo de número 42. Jó 42. E o versículo de número 7. É aqui que a gente encerra. Jó 42, 7. Aqui é quando Deus aparece para ele.
Deus aparece para Jó, trata com ele, né? E ao final ele vai falar com os amigos. Versículo 7. Sucedeu, pois que, acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, ou Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os seus 2 amigos. Ah, se você pode vir agora. Porque não falaste de mim o que era reto como a quem? Como a quem? Como a meu servo Jó. Ah, não, isso só pode ser piada. Douglas, quem falou bem de Deus foram os amigos. E quem falou mal de Deus? Jó que falou mal de Deus, que falou uma coisa blasfema como essa, que eu jamais teria coragem de falar. Que Deus gira a tragédia de inocente. Jamais teria coragem. Eu acho que ninguém aqui teria coragem de dizer algo tão absurdo como o que já falou. Está na Bíblia aí, está na Bíblia, Jó falou. Só que quando Deus apresenta-se para Jó e para os amigos, fala assim: vocês 3, ele faz Bildade e Zofar, vem cá, isso. Vocês que tentaram falar bem de mim, vocês não falaram bem de mim, senão mal. E Jó, você, rapaz, você que me odiava, você que começou a pensar que eu te esqueci, que eu estava olhando para outra, não olhei para você, que não olhei para a sua história, que não ia te atender nunca, que não ia atender o pedido do seu coração. Vem cá, você que falou mal de mim durante a tua prova inteira, você falou que era reto. Agora a pergunta é: por que Deus fala isso? Porque aquele que falou besteira, mas que falou que era reto, falou de coração. E o outro? O outro só queria fazer juízo e apontamento sobre a tragédia do outro. Não é contigo, é fácil emitir opinião. Não é você que está sofrendo, é fácil, irmão. É fácil falar na vida do outro. Ah, já eu tenho uma palavra para você. Ah, eu tenho uma palavra. Você está sofrendo isso aí? Ah, mas se eu fosse você, não estava tudo igual. Não é você. Falar e palpitar sobre a dor do outro é fácil, irmão. Aí Deus fala assim: vem cá, vocês que tentaram falar bem de mim e estavam acabando com alguém que estava vivendo um ápice da aprovação, é fácil julgar, é fácil apontar, é fácil palpitar na vida do outro. Quero ver ser o outro. Aí Deus fala assim para Jó: eu sei que você falou coisa absurda de mim, eu sei, mas eu também sei quem você era antes de tudo isso, rapaz. Eu sei que é a circunstância que te envenenou. Eu sei que é uma provação tão absurda que homem nenhum talvez conseguiria suportar, e você bem ou não suportou. E eu ouvia o gemido do teu coração. Você não falava bem de mim, é verdade, mas eu sei que era a tua alma gritando de dor que falava a meu respeito, meu irmão. Deus é justo, repita para mim: Deus é justo. Deus é justo, meu irmão. Deus é justo. Deus sabe que tem momentos que eu já fiquei com dúvida de Deus. Não vou mentir não, irmão. Já fiquei com dúvida se estava orando e tinha alguém do outro lado para me ouvir. Já fiquei com dúvida. Eu já fiquei com medo de confiar em Deus e pensar: é melhor confiar no dinheiro, porque se ele demorar, ele costuma agir nos 45 do segundo tempo. Se ele demorar, eu tenho recurso. Já pensei várias vezes. É difícil depender de Deus, é difícil confiar inteiramente em Deus. Sabe por quê? Todo mundo sabe que Ele vai socorrer. Agora, quando vai socorrer? Quando Ele vai socorrer? Outro dia eu dou depoimento aqui do meu casamento, meu Deus do céu. Eu fui conhecer a aliança do meu casamento no dia. Se não desse, eu ia passar vergonha. Querendo casar, querendo fazer as coisas certinhas para Deus, querendo fazer tudo para Deus, e Deus prometendo, usando o profeta, eu vou fazer. Eu falei: Deus, é 8 de maio, Deus, na semana, irmão, no casamento que foi aparecendo tudo, eu falei: Deus, eu sei que o Senhor faz, mas por que o Senhor usa esse método? Aí no final Deus fala assim para Jó: vem cá, Jó, você só falou coisa que não devia, mas você falou o que eu quero ouvir. Eu quero ouvir corações sinceros. Quero ouvir corações de gente de carne e osso. Glória a Eu Deus. não quero ouvir robôs espirituais que querem sempre ter uma palavra para as pessoas. Encerro dizendo isso: às vezes a melhor maneira de se falar sobre Deus é não falar nada. Meu Deus, aleluia. Às vezes a melhor maneira de se falar sobre Deus é não falar nada. Encerro dizendo isso. Quando eu falo que vou encerrar, fique de pé, por favor.
Eu fui convidado para poder fazer um sepultamento durante o período da pandemia de uma amiga que perdeu o bebê assim que nasceu. Erro médico, foi um caso de televisão, aqueles casos que aparecem no JTV, todos os dias, ao público. E o rapaz era meu amigo, falou: Douglas, tem que dar uma palavra. Dias de pandemia, minha esposa grávida da minha filha. Falei: meu Deus, não sei se estou bem. Nunca fui fazer o enterro do Felipe. 15 dias, um caixãozinho pequenininho. E eu era que ia dar centenas de pessoas. E o que falar? Meus amigos, momento ninguém gostaria que fosse real. E o que se pode falar de Deus nesse momento? Fiz essa pergunta, está gravando, quem sabe eles assistem. Beijo para eles. Se pode falar de Deus nesse momento? Se a gente não aprender a conviver com essa dor, a saída mais saudável é aprender a conviver com essa dor e entender que às vezes a melhor maneira de falar de Deus é não falar nada. Porque qualquer palavra que você fale pode gerar um desconforto, porque não é você. Pessoas revoltadas, deixa para revoltar. Pessoas que não aceitavam, deixa não aceitar. Verdade. Faz parte. E a palavra que eu falei para eles naquela ocasião foi: vocês só tiveram 15 dias com o filho. Vai embora, está no céu. Quarto todo pronto. Vai receber a criança aqui. E foi o dia que eu não tinha palavra. Foi o dia que eu não tinha palavra. Foi o dia que eu fui para lá para emprestar o ombro e esboçar solidariedade. Mas eu disse isso para eles. Eu falei assim: meu amigo, eu só tenho uma frase a dizer para você: Deus não erra. Meu Deus! Foi a única frase que eu disse. Eu só tenho uma frase a te dizer. E a frase é: Deus não pode errar. Deus não erra. Se tudo isso está acontecendo, há um propósito. Ele só será desvendado ou descoberto. Mas eu posso dizer para Deus não erra. Celina, naquele momento, fez uma oração para casa e eles ficaram com luto na ausência do filho. Então a história de Jó é a nossa história. Verdade. A história de Jó é a nossa história. A tragédia de Jó pode não ser a nossa tragédia, mas a nossa tragédia também não é a tragédia de Jó. Cada um vai viver com essas dificuldades, cada um vai viver com essas crises. Mas eu tenho essa palavra de Deus para você: Deus não erra. Você está enfrentando uma dificuldade, seja lá qual for a natureza e a dimensão, Deus não erra. Deus sabe de todas as coisas. Aleluia! Você pode dizer para essa pessoa que está do seu lado aí: Deus não erra? Só mais uma vez eu já vou orar. Deus não erra. Feche seus olhos. Pai, obrigado, Senhor, por essa oportunidade, por esse momento que temos de falar da Tua palavra sobre um livro tão importante que é o livro de Jó. É um livro tão nosso, um livro tão próximo da nossa vida, da nossa realidade, tanto como os evangelhos e Paulo e Salmos. É o livro de Jó, porque ele nos apresenta a dor, nos apresenta o sofrimento, nos apresenta as dificuldades e como reagir a tudo isso. Que o Teu Espírito Santo nos ajude a entender todas essas etapas da vida e, sobretudo, nos ajude a enfrentar com o nosso coração humano e sincero, não forjando uma espiritualidade que não existe, mas também não excedendo sobre toda a Tua soberania. Nos ajuda, Senhor, a entender que essas coisas acontecem para nos levar a uma dimensão de compreensão maior do que esta que temos hoje, e que seja assim com o povo da Severa,
Seja assim com o povo de Deus, seja assim com todos nós. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe. Você pode dar um aplauso a Jesus? Obrigado, Deus abençoe. Passei por aqui muito. Lá fora você vai ter a oportunidade de adquirir os meus livros. Eu sei que vocês já me abençoaram, mas se tiver alguém ainda que deseja adquirir alguns dos livros meus, ensinar pelo João Batista, os apóstolos helenistas lá fora, você vai ter a oportunidade de adquirir uma literatura que vai abençoar a sua vida e também vai abençoar a minha vida. Obrigado, Deus te abençoe. A igreja está muda, né? Há muito tempo que eu não ouço uma pregação como essa. Deus bradou aqui nessa noite. Se eu fosse cantar uma música para encerrar esse culto, eu cantaria. Não vou conseguir cantar, mas eu cantaria. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia. A ti, Senhor, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Aleluia. De repente você entrou aqui passando por alguma situação na tua vida e você tem reclamado, e é tão bom ouvir que Deus ele cumpre até a nossa reclamação, até nossas palavras que não deveriam sair da nossa boca, mas saem. Deus compreende, Deus perdoa e Deus sabe que é a nossa verdade para o momento. Mas em nome de Jesus, eu quero declarar sobre a minha e sobre a tua vida: não há mal que dure para sempre. Assim como passou na vida de Jó, esse mal vai passar na tua vida em nome de Jesus. Bem, nós vamos orar para finalizar esse culto. Se você quer comprar um bom livro para ler, os livros do pastor Douglas são indicados. Maravilhosos. Agora pediu para eu pegar um livro com ele hoje. Eu falei com ele já no início. Falou: pastor, espere para ele autografar para mim, porque os livros do pastor Douglas realmente são tremendos. Se você quer, você vai abençoar a tua vida e vai lançar uma semente também na vida dele. Obrigado, Senhor, por essa noite, Pai, tremenda de reflexão aqui, Senhor. Obrigado porque teu Espírito paira de maneira delicada sobre essa igreja nessa noite, Pai, nos fazendo pensar. Como é bom pensar. O crente deve pensar. Ele não pode agir só sobre efeito da emoção, não, mas o culto é racional e nós somos seres racionais. Não quero uma igreja inteligente, uma igreja que pense. Perdoa as vezes que emitimos juízo na vida de alguns dos nossos irmãos, sem nos compadecer, ou tentar pelo menos entender a dor daquela pessoa. Misericórdia, Senhor. Perdoa as vezes, Senhor, Senhor, que não fomos verdadeiros, quisemos trazer alguma palavra, mas nós sabemos que no lugar daquela pessoa que está sofrendo, nós faremos até pior do que ela fez. Isso é do ser humano. Obrigado pela tua compreensão para conosco. Obrigado pelo teu cuidado para conosco, Senhor. Agora nós vamos sair, vamos para casa, que nós possamos sair daqui, Senhor, sob o efeito dessa palavra, Senhor, anestesiados pela presença do teu Espírito em nós, e que possamos rever conceitos e pensamentos, Senhor. Obrigado, Senhor, pela vida do pastor Douglas, Senhor. Obrigado. Continua usando o teu filho. É o que eu peço e agradeço. Em nome de Jesus, que a igreja amiga diz: Anjos da Mesa Apostólica, amanhã é um programa de 8 às 9, Vida em Comunhão. Quem vai estar comigo aqui de manhã é o Diácono Charles, da Evade, tá? Vai falar sobre 2 Timóteo. O tema da mensagem de amanhã cedo do estudo vai ser tempos difíceis. Vamos falar sobre isso, em nome de Jesus, aqui de manhã.
Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, que é a comunhão e as doces consolações do Santo Espírito de Deus, ele com toda a igreja que aguarda a vinda do Senhor Jesus Cristo, não só hoje, mas para todo sempre. Aquele que crê diz: vai em paz, Deus abençoe. É para o Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Vai em paz, vai em paz. Domingo, Congresso Jovem. Domingo, Congresso Jovem. Tem cantina, separa a cantina do preletor aí, em nome de Jesus. Domingo, Congresso Jovem. Pastor Enoque Santos à noite. Felipe Nascimento pela manhã. Diácono Felipe Nascimento pela manhã. Venha cedo e venha à noite, vai ser uma bênção, em nome de Jesus.